partir de agora, está no ar o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Abling. Todo dia é assim, vida no campo, Deus sorrindo pra mim. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando para o seu programa semanal de saúde. Em nossos programas, abordamos o ser humano de uma forma global, ou seja, na parte física, mental e moral. Hoje, 11 de março de 2023, os profissionais do Vida Plena responderão a mais algumas dúvidas de nossos ouvintes. Neste quadro, você poderá tirar suas mais variadas dúvidas. E na reflexão de hoje, seguiremos ouvindo o pastor Emerson na série sobre a Bíblia Sagrada. No quadro das curiosidades, Lili Iboldi falará sobre os alimentos para o sistema nervoso, especialmente da insônia. E na receita saudável, participação especial também de Lili Iboldi, que ensinará a fazer uma infusão sedativa. E hoje o cientista alimentar Tiago Rocha nos dará um importante alerta. Cuidado, comer muita proteína pode levar ao câncer. Faça perguntas por escrito ou grave áudio e envie para nós. Está com alguma dúvida sobre a sua saúde ou precisando saber mais sobre prevenção? Mande a sua pergunta para o programa Vida Plena, que um dos nossos profissionais responderá. Sua pergunta pode ser para dentista, nutricionista, médico, fisioterapeuta e análises clínicas. Envie mensagem de áudio ou texto para o WhatsApp 92000 7352. Participe! E agora, no programa Vida Plena, o quadro Pergunte ao Doutor. O nosso dentista André foi solicitado para que ele nos fale sobre a manutenção e cuidados com a prótese removível. Olá, queridos amigos da Rádio Cidade Alta FM. Aqui quem fala com vocês é novamente André Felipe, cirurgião dentista. E hoje nós iremos responder mais uma pergunta dos nossos ouvintes. E a pergunta de hoje é bem interessante, né? Que fala assim: quais os cuidados que eu devo ter com a minha prótese dentária? Então vamos lá, esse tema é bem relevante porque hoje a gente sabe que grande parcela da população brasileira faz uso de prótese dentária removível, seja ela as próteses faciais ou as próteses totais, né? Então, o primeiro cuidado, que dentre eles é o mais importante, é sobre a higienização da minha prótese. Como que eu faço a higienização dessas próteses, tá? Então, sempre eu vou higienizar diariamente a minha prótese. Eu não posso deixar acumular placa bacteriana nela, não. Eu tenho que fazer a higienização diária da minha prótese. De que maneira? Eu pego uma escova, de preferência de cerdas macias, e eu vou utilizar também o sabão neutro, líquido, sabão líquido neutro. Por que o sabão líquido neutro, né? Muita gente pergunta no consultório se não pode usar o sabão em pedra, se não pode estar utilizando outro tipo de sabão, né? E não pode. Por quê? Porque o sabão neutro, ele não contém certos agentes químicos que possam perfurar, que possam ressecar a resina da minha prótese. Então, por isso é indicado o sabão neutro, tá? Outro ponto importante que a gente poderia citar aqui é em relação que a gente nunca deve deixar as nossas próteses seca, totalmente seca. Por quê? Porque senão elas correm o risco de se quebrarem. Então, toda vez que eu for dormir, o recomendado é eu higienizar minha prótese e colocar ela imersa em um copo, então uma xícara d'água que possa cobrir totalmente ela, tá bom? Outro ponto importante também na manutenção dessas próteses dentárias é que de vez em quando eu tenho que ir ao meu dentista
Para quê? Para que ele possa estar fazendo reembasamentos, pequenos ajustes também na oclusal desses dentes, para que o encaixe, a mordida, possa ficar mais confortável para o paciente, tá bom? Outro ponto importante que a gente deve destacar também na utilização e na manutenção do uso dessas próteses é que elas têm um tempo de vida, né? Então muitas pessoas perguntam assim, doutor, qual é o tempo para me trocar de uma prótese para outra? Tá? Então a média da troca de prótese é de 5 anos, tá? Se a sua prótese atingir 5 anos de idade, você deve procurar um cirurgião dentista e ele vai analisar, ele vai avaliar se há necessidade de trocar por uma outra ou então se cabe ajuste ou não. Ele vai avaliar e vai verificar a melhor situação para cada paciente, certo? Fazendo tudo isso, a gente vai conseguir ter uma longa vida para nossas próteses dentárias e também vai estar cuidando aí da mordida, da oclusão, evitando aí patologias e doenças também de maloclusão. Grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe a todos e até a próxima. A nossa doutora Vitória, a pergunta é: tem outra forma de baixar a glicemia sem ser com tratamento farmacológico? Olá, aqui é a doutora Vitória e chegou mais uma pergunta bem interessante aqui pra gente. É a seguinte, diabetes tem tratamento sem ser só remédio? Então, diabetes, uma vez que você tenha, você vai ter pro resto da vida. Mas a gente pode ter controle, tá? A gente fala que, como a maioria das doenças, né, elas são multifatoriais. Então, você pode controlá-las além de só o tratamento farmacológico, né? Só o uso de remédio. A diabetes, o que que é? Pra gente saber um pouco, diabetes é quando o açúcar, que é a glicose, está muito alta no seu sangue, tá? Que a gente fala glicemia alta, né? Então, o açúcar tá alto no seu sangue e você desenvolve a diabetes. Para você diminuir essa diabetes, qual que é... O que é em si? É você pegar esse açúcar, tirar do seu sangue e mandar para os tecidos, né, do seu corpo. Até porque a nossa fonte de energia é a glicose, é o açúcar. Então, fora o tratamento farmacológico, uma das melhores coisas que são para diminuição de glicemia é o exercício físico, principalmente musculação. Por quê? Quando você tá fazendo musculação, o aeróbico também em si, né, uma caminhada, ou você tá fazendo pedalada de bicicleta, mas principalmente a musculação. Você tá fazendo musculação, está ativando o seu músculo, e esse músculo vai precisar de energia. Então, a primeira fonte de energia da nossa, como o açúcar, a gente pega esse açúcar que tá alto na sua corrente sanguínea e manda pro músculo. Então, a gente pega pacientes que começam a fazer musculação, pelo menos 3 vezes na semana, vê que a glicemia diminui muito, ajuda muito no controle. Então, a gente percebe que pra gente ter uma vida saudável, não basta só a gente falar, eu estou com uma diabetes, estou com uma hipertensão, e depender 100% do tratamento farmacológico. Nós podemos mudar, né, nosso estilo de vida, que pode ter um controle da nossa doença. Então, em relação à diabetes, à glicemia alta, o melhor tratamento não farmacológico é musculação, é o exercício físico, que você aumentando o seu músculo, usando o seu músculo, ativando, você pega esse açúcar no sangue e joga para dentro das células, né, dos tecidos. Então, fazendo disso uma diminuição da glicose. Você está ouvindo o programa Vida Plena. Acompanhe agora a reflexão da semana. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria estar com vocês mais uma semana. Nesta semana passamos para o capítulo 4 de Gênesis. O capítulo 4 de Gênesis fala sobre os meus desejos, sobre as minhas vontades, ou talvez
fazer as coisas do jeito que eu quero e não do jeito que Deus pede. Vamos ver o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim no capítulo 4: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. Verso 2: E teve mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação contra ti. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O que nós podemos observar sobre esta história? Observamos que Abel era criador de ovelhas e trouxe a sua oferta das ovelhas, que era a oferta que Deus pedia. Para o perdão dos nossos pecados, era a ovelhinha que era colocada em holocausto, era morta, para se colocar no nosso lugar. E este cordeirinho, esta ovelhinha, remetia ao Jesus Cristo que viria no futuro, certo? O Cordeiro de Deus. Então, esse cordeirinho que Abel trouxe era o que Deus pedia para que pudesse obter o perdão dos pecados. Mas Caim, ele era lavrador. E pensou assim com ele: olha, eu tenho muitas frutas aqui, belas frutas, tudo. E olha, eu vou levar esta oferta aqui para Deus. Ele vai ter que aceitar, porque é o que eu faço. É desse jeito que eu entendo, e é o que eu quero, é assim que vai ter que ser, e pronto, Deus tem que aceitar aquilo que eu estou dando para ele. Olha só. Você sabe que tem muitas pessoas que pensam assim? Tem muitas e muitas pessoas que fazem assim com Deus. Deus tem uma Bíblia maravilhosa que nós estamos lendo aqui já há alguns finais de semana. E esta Bíblia tem muitos detalhes do comportamento de Deus e também do comportamento das pessoas. E é importante que a gente leia porque nós vamos ver realmente aquilo que Deus aceita e o que Ele não aceita. Quando Deus pede alguma coisa, Ele não vai abrir exceções. Mas muitas pessoas querem que isso aconteça. Não, veja bem, é isso que eu produzo, é isso que eu faço. Não, Deus tem que aceitar do jeito que eu quero. É interessante isso, porque as pessoas querem forçar do seu jeito. Isso não acontece só com Deus, não. Isso acontece com as pessoas que estão em volta da gente. Às vezes nós queremos impulsionar ou obrigar pessoas a fazerem as coisas que eu quero que sejam feitas. E isso é muito triste, porque no último verso, Deus diz assim, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Claro que haverá. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa vontade, sabe o que acontece? Dá tudo errado. Dá tudo errado. Por isso, eu já aprendi, eu queria que você aprendesse, que a Bíblia, ela é um livro, não é um livro de histórias, não. É um livro inspirado por Deus, que tem muitas sabedorias, muitas coisas importantes para você e para mim. E a gente precisa ler e entender e ter certeza das coisas que nós estamos fazendo, para não desagradar a Deus e também para não desagradar as pessoas que estão ao nosso lado. Tem muita coisa boa que a gente pode fazer, mas tem muita coisa ruim que a gente pode fazer também. Como é que a gente descobre isso? Buscando a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um manancial, suposições de atitudes, de coisas importantes que você precisa entender, precisa praticar
e pode ter certeza, a tua vida vai ser muito melhor. Você vai viver muito mais feliz. Busque a palavra de Deus. Hoje nós falamos um pouquinho da nossa vontade. Agora, pergunta para Deus qual é a vontade dele. Sabe como é que você pergunta e sabe como é que ele te responde? Você pode orar para Deus, pedindo que ele te mostre a verdade. E aí você busca na Bíblia. Porque na Bíblia tem tudo que Deus quer. Tudo que Deus planejou para o homem está na Bíblia. E o que não estiver na Bíblia é que não é importante para o homem saber por enquanto. Então, a Bíblia vai te mostrar a verdade. Pessoas podem te enganar, mas a Bíblia não engana. A Bíblia não mente. A Bíblia vai te mostrar qual é a vontade de Deus. Meus queridos, semana que vem nós vamos ver o que aconteceu depois disso. Porque Caim irou-se e não voltou atrás e fez algo muito ruim. Na semana que vem você vai descobrir o que de tão ruim Caim acabou fazendo. Um abraço, Deus te abençoe. Leia a Bíblia, busque a palavra de Deus, ore a Deus em sinceridade do teu coração e Deus vai te mostrar o que é melhor para você e para tua família. Um abraço, Deus te abençoe e até a semana que vem. Você está ouvindo o programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lily e Buldy. Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma curiosidade sobre os alimentos para o sistema nervoso. E hoje vamos a falar da insônia. Vocês sabiam que o tipo de alimentos que se ingerem influem na capacidade para conciliar bem o sono? Os jantares fartos, mesmo que sendo a base de alimento saudável, pode alterar o sono. O ideal, tanto para facilitar o sono como a digestão, é não comer nas 2 ou 3 horas anteriores ao momento de ir para a cama. O único líquido que as pessoas que sofrem de insônia devem tomar antes de deitar-se é uma xícara de chá de ervas calmantes com mel. E vocês sabiam que os antigos romanos tinham o costume de comer alface à noite para facilitar o sono após um rico jantar? Atualmente também se recomenda aos estressados habitantes das cidades modernas comer alface à noite, não após, mas em vez de um farto jantar. As propriedades e indicações. A alface é um dos alimentos mais ricos em água. No entanto, fornece quantidades relativamente altas de proteína. A alface é muito pobre em carboidratos e em gorduras, e o valor nutricional e dietoterapêutico da alface depende dos seguintes componentes. Tem provitamina A, vitaminas do grupo B, ricas em vitamina B1 e B2, vitamina C, minerais, tais como potássio, ferro, também tem porções significativas de cálcio, fósforo e magnésio. Também zinco, cobre, também possui fibra vegetal, que contribui para fazer um efeito laxante. E também tem substâncias de ação sedativas e soníferas. Graças a essa composição, a alface tem as seguintes propriedades: sedativa, sonífera, aperitiva, laxante, alcalinizante e remineralizante. Suas indicações são transtornos funcionais do sistema nervoso, insônia, transtornos digestivos, prisão de ventre, obesidade e diabetes. Como podemos consumir o alface? De forma crua e também cozida. Então, vamos a cuidar um pouquinho da nossa insônia e comer muito mais alface? Até a próxima semana.
Você está ouvindo o programa Vida Plena. Agora no programa Vida Plena, a receita alternativa da semana. Olá, estou aqui para trazer uma infusão sedativa para vocês. O uso de meia uma xícara dessa infusão aproximadamente 1 hora antes de dormir favorece um sono reparador sem causar efeitos indesejados. As propriedades que tem é sonífera e calmante. Vamos aos ingredientes? 1 colher chá de raiz de valeriana, 1 colher chá de folhas de melissa, 1 colher chá de folhas de chília e 1 colher chá de mel. E claro, também um copo de água, né? 250 ml. Ferver a água e depois retirá-la do fogo. Acrescentar as plantas e deixar em repouso por 10 minutos. Adoçar com o mel e desfrutar. E claro, bom descanso. O programa Vida Plena apresenta a Dica do Dia com o cientista alimentar Tiago Rocha. Tudo bem? Me chamo Tiago Rocha, sou cientista na área da alimentação, sou biólogo e vai ser um prazer bater um papo com você sobre um assunto muito polêmico, mas eu gostaria de botar um ponto final nesse assunto, que são as proteínas. O consumo exagerado de proteína com o objetivo sério de ganhar massa muscular. As pessoas ingerem muita proteína e isso gera muito ácido úrico, com a teoria de que as proteínas são eliminadas pelas fezes. Não é bem assim. Quando eu ingiro uma quantidade acima do normal de proteína, acima do normal, eu consigo desenvolver a musculatura, mas ao mesmo tempo eu faço também que exista o crescimento de células cancerígenas. Automático acontece isso aí. Inibo aqui o reparo, inibo a autofagia, que é a limpeza do nosso organismo. Então, eu tenho músculo, mas eu permito um monte de outra coisa. Então, um dos povos que mais vivem no mundo são os japoneses, e aí eles comem hoje de proteína metade da recomendação que a Organização Mundial de Saúde pede, e eles vivem muito. 70% da alimentação deles é carboidrato. Só para você ter uma ideia, as pessoas não sabem, elas comem muita proteína para desenvolver músculo. Essa proteína não vai só para o músculo, tem que comer muita proteína, é uma coisa viciante, vai ter que comer para essa proteína, a pequena quantidade de proteína ingerida parar lá no músculo, com toda uma técnica de aminoácidos. Você come muita proteína, mas as pessoas não sabem que para poder desenvolver musculatura, ela tem que comer uma média de 4 vezes mais carboidrato, né, do que proteína, para ela poder realmente ter um desenvolvimento muscular. Então, não dá tempo de reparo, não dá tempo de limpeza. Então, até que ponto musculação só para estética faz bem? Então, tome cuidado. Não vá atrás dessa conversa. Quem faz musculação muitas vezes já está viciado. Eu não estou dizendo que faz mal, eu pratico musculação, mas de uma forma consciente, de uma forma bem inteligente, tá? Para concluir a nossa conversa aqui, o nanismo, que é aquela doença que deixa as pessoas de baixa estatura, essas pessoas têm uma baixa concentração de um hormônio chamado GF1. E o gigantismo, que são pessoas que ficam muito altas, mais de 2,15 metros aí, essas pessoas muito altas, elas já têm uma alta concentração desse mesmo hormônio. Tá? A baixa concentração, dificilmente, isso nem pode acontecer, uma pessoa anã ter câncer, por exemplo, ter diabetes, dificilmente você vai ver isso. Entendeu? Agora, essas pessoas que vivem muito, essas pessoas muito altas, elas têm uma taxa de vida muito pequena. Muito pequena. Algumas pessoas se conhecem, ela morre muito cedo. Então, vamos ver, só uma substância, que essa é o fator desencadeante de proteína. Tá? Então, muito cuidado com a proteína, com cuidado, não fica aí só pensando em músculo, você vai estar entrando num barco furado, tá bom? Cuidado. A minha dica para você hoje, com o consumo dessa dieta americanizada de proteína. Isso não é verdade, tá? Os povos que mais vivem no mundo são pessoas que comem muito carboidrato limpo, carboidrato simples, né? Carboidrato saudável, esse carboidrato, tá? Não tem uma comunidade do mundo onde existe marombeiro que vive mais de 100 anos. Não existe. Por
Porque isso não simboliza saúde, estar musculoso, tá bom? Desculpe aos meus amigos que gostam de fisiculturismo, desculpe, não é sobre isso, não vamos discutir sobre isso, tá? Ou os meus amigos que fazem musculação podem fazer, mas com bastante cuidado nesse assunto, tá bom? Estudo ciência e estou deixando claro para você. Olá! Se você deseja tratar a sua doença sem o uso de remédios químicos, eu escrevi um livro com tratamento natural para mais de 90 tipos de doença. Desde uma simples azia até um zumbido no ouvido. Doenças como pressão alta, diabetes, refluxo, gastrite e intestino preso são todas doenças controláveis. Porém, tem que saber o tratamento natural específico para essa doença. O livro Curas Extraordinárias tem mais de 90 tratamentos para 90 tipos de doença. E muito mais. Tem a lista com os piores e melhores alimentos do mundo. Tem a lista com os alimentos que mais emagrecem no mundo. Tem a lista com os alimentos que mais aumentam a imunidade no mundo. Doença, tempo e descuido. Saúde, tempo e cuidado. A sua saúde é o seu maior patrimônio. Cuide dela. Participe do programa Vida Plena. Mande suas perguntas pelo WhatsApp 9-2000-7352. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado às 11 da manhã, aqui na Cidade Alta FM.